Aleluia. Igreja, esse é o ano da restauração. E é extremamente importante, logo no começo desse ano, nós fazermos alguns ajustes. E nós estamos aí nessa série de mensagens, que ela se chama Colocando a Minha Vida em Ordem. Hoje é o segundo domingo. No domingo passado nós aprendemos um pouco, sobre os malefícios que a ansiedade causa. A ansiedade é uma doença tão terrível, tão cruel, que tem assolado tanto a nossa geração. Nós aprendemos à luz da Bíblia, qual as direções a tomar, qual as decisões certas, para que nós possamos aí nos livrar dessa terrível doença. E no texto de Colossenses 2,5, o texto diz: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Deus deseja que a sua vida esteja em ordem, que ela esteja limpa e organizada. E nesse segundo domingo nós vamos falar sobre a precipitação, vencendo a precipitação. Tem alguém aí precipitado? Não levanta a mão não, porque senão eu vou ter que levantar a minha. Que terrível é a vida de alguém que é precipitado. Eu lembro que no ano de 2019, se eu não estiver enganado, o pastor ele fez uma série de mensagens que se chamava Jeitinho Brasileiro. Como eu fui confrontado naquela época, porque eu era o cara do jeitinho brasileiro. Eu tinha um jeitinho para tudo. Sabe aqueles caras assim, gambireiro, ruim de negócio, que arruma só dor de cabeça, Já vi esposa olhando torto pro marido aí, se entregando. Mas eu também já fui assim. E é nesses ambientes como esse, ambientes como o que acontece aqui nessa noite, onde nós aprendemos, a como destravar os nossos destinos, a como destravar a nossa vida. E eu gostaria de ler com vocês aqui 3 textos que norteiam essa mensagem de hoje. O primeiro é Provérbios 14, 29, que diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Provérbio 19, 2 e 3 diz: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida. Eclesiastes 5, 2 diz: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Meu Deus, quantas vezes nós estamos afoitos na vida, querendo fazer negócios, tomando decisões precipitadas, escolhendo maus caminhos, Quantas vezes você é apressado em dar algumas respostas que talvez você deveria pensar um pouco e analisar, E quando de nós não já ouvimos a nossa mãe dizer, quem tem pressa come cru, Quente passa mal. Tenho certeza que você já ouviu alguém falando assim, não coloca os carros aí na frente dos bois. É terrível a vida de quem luta com a precipitação. E é interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, ele apresenta a precipitação ao lado de características terríveis na vida de uma pessoa, Tais como a traição, soberba, crueldade, maldade e tantas outras. E é interessante que a precipitação, ela não começa agora. Ela não nasceu agora, ela não se criou agora. A precipitação, ela vem aí de muitos e muitos anos atrás. E olha só, Deus, quando Ele começa a criar o mundo, quando Ele começa ali a fazer a sua criação, Ele coloca todas as coisas em ordem, A Bíblia diz que havia ali um caos, a Bíblia diz que havia ali uma certa bagunça, e a primeira coisa que Deus faz naquele ambiente é trazer a sua organização. E olha só, o primeiro exemplo que nós temos de precipitação está lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, que se precipitaram por se deixarem levar pelo prazer. Quantos de nós não temos arruinados as nossas vidas, sendo aí levados pelo prazer? E olha só o que o texto diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, repita comigo, agradável ao paladar, e era atraente aos olhos, e além disso era o quê? Para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. E eles caíram na velha, mas infelizmente eficaz, armadilha da sedução, que é agradável, atraente e desejável. Meus irmãos,
Quantos pais de família não têm abandonado as suas famílias por caírem nessa velha armadilha? Quantas esposas não têm abandonado seu casamento por caírem nessa mesma armadilha? Quantos de nós não somos levados por aquilo que é agradável? A gente olha, né? Isso pode ser aí, às vezes objetos, vários fatores, né? Coisas que sejam atraentes, coisas que sejam desejáveis, e essas coisas nos levam para esse tipo de armadilha, né? Andando aí um pouquinho mais para frente, e decorrendo na Bíblia, nós temos lá o exemplo de Moisés, que precipitou em fazer justiça com as suas próprias mãos. Meu Deus, quantos de nós não temos esse grito de injustiça dentro de nós, né? Quando nós vemos aquilo que nós achamos que é injusto, e o nosso eu grita, e queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. E o texto diz, lá em Êxodo 2, do 11 ao 14, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus, e descobriu que era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu a olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Na ira ele matou, e se não bastasse, né, ele fez ocultação de cadáver, e ele caiu na velha, mas infelizmente eficaz armadilha de resolver pela sua força. Meu Deus, não existe nada mais carnal, sabe, primitivo e diabólico do que promover justiça com as próprias mãos. E quantos de nós temos feito isso nos dias de hoje, né? Hebreus 10, 30 e 31 diz: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivos. E é interessante que quando nós falamos sobre a justiça, e quando nós falamos sobre a nossa própria justiça, a Bíblia nos diz que a nossa justiça, ela é comparada a um trapo de imundícia. Só que há no nosso coração um grito, ao nosso coração uma vontade de fazer as coisas pelas nossas próprias mãos, ao nosso coração uma revolta, e muitas vezes nós acabamos fazendo aquilo que Moisés fez, tomando uma decisão errada, tomando uma decisão que muitas das vezes nos leva a consequências terríveis em nossas vidas, né? E se você bem sabe a história, o Moisés, ele conseguiu escapar e ele fugiu para o deserto. E se fosse talvez nos dias de hoje, talvez esse cara ele poderia ser preso, né? Estaria aí atrás das grades, né? Envolvido aí em coisas terríveis. E muitas vezes é assim que nós também arrumamos embrólios para as nossas vidas, fazendo justiça com as nossas próprias mãos. E eu não posso gerenciar e agir com as minhas mãos, porque eu sou humano e falho. Meus irmãos, a nossa justiça, a justiça humana, ela é falha. A justiça perfeita é a justiça de Deus. Não cabe a nós fazermos justiça com as nossas próprias mãos. E em Tiago 3:18 diz: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E andando um pouco mais para frente, nós vemos o exemplo de Sara. Sara, ela se precipitou porque gerenciou o problema do seu jeito. Eu acho interessante que nós vamos ler aqui o texto, que diz assim: disse Sarai a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Mas espera lá, Deus não tinha feito uma promessa? Deus já não tinha dito para aquele casal que daria um filho para aquele casal? E é interessante que quando nós queremos gerir as coisas do nosso jeito, nós queremos ainda colocar a culpa no Senhor. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Gênesis 16:2. Olha que terrível isso aqui. Ela num momento de maturidade total, ela coloca a culpa no Senhor, né? Ela se esquece de uma palavra que Deus já havia liberado sobre a vida desse casal, né? Ela dá a sua serva para Abraão. Abraão toma aquela mulher e dela nasce um filho. E nós sabemos bem a história, que daí para frente foi caos total,
né? E hoje nós sabemos aí que parte das guerras que tem na região da Palestina é por causa dessa descendência também. Então olha só, que terrível decisão. E ela caiu na velha, mas infelizmente eficaz armadilha de resolver simplesmente pelo seu plano e vontade, e não pela vontade de Deus. Quantas e quantas vezes nós estamos tentando resolver as coisas do nosso jeito, pela força do nosso braço, pelo nosso coração. E nós temos também um exemplo de Jonas, que se precipitou, tomando a decisão da fuga. E o texto diz: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas 1:3. E eu quero chamar a atenção para você para esse texto, é que nem tudo que está dando certo é da vontade de Deus. Então olha só, Jonas ele tinha dinheiro, ele comprou uma passagem, havia um barco disponível, estava tudo certo. Estava tudo certo, mas nem tudo que está dando certo nas nossas vidas é da vontade de Deus. Havia uma palavra liberada sobre a vida de Jonas, ele precisava ir até um povo, ele precisava confrontar um povo. Deus havia pedido, né, para que ele fizesse isso, e aí ele resolve fugir da presença do Senhor. Havia um barco, ele tinha dinheiro, havia passagem, estava tudo dando certo. Mas nem tudo que está dando certo é da vontade de Deus. E ele caiu na velha, mas infelizmente eficaz armadilha de resolver o caminho mais fácil. Quantas vezes nós temos tomado o caminho mais fácil nas nossas vidas? Muitas vezes por não enfrentar problemas, por fugir de embates, por fugir de situações difíceis, nós escolhemos o caminho mais fácil. Eu gostaria também de meditar com vocês aqui sobre o exemplo de Pedro, que se precipitou ao ser levado pelo seu temperamento, né? Quem de nós é sanguíneo? Quem de nós aqui tem um temperamento mais difícil, né? Mais explosivo? E o texto diz: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita, e o nome daquele servo era Malco. Ele caiu na velha, mas infelizmente eficaz armadilha de resolver pelo impulso humano. Quanto de nós temos nos envolvido em situações difíceis, porque o nosso temperamento é difícil, né? E será que estes não têm sido os nossos meios de precipitação, agindo por simples prazer, pelas próprias mãos, do seu jeito, fugindo, ou pelo ímpeto do seu emocional, ou por dinheiro, né? Quem não se lembra ali de Ananias e Safira, que se precipitaram ao deixarem seduzir pelo amor ao dinheiro? E o texto diz: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. E eles caíram na velha, mas infelizmente eficaz armadilha da ganância financeira, ao acharem que os recursos que pertencem a Deus podem ser tomados para resolver os nossos problemas pessoais. Deus ama ao que entrega com alegria. Meu Deus, quantas vezes nós estamos sofrendo consequências terríveis na nossa vida por decisões ruins, por decisões precipitadas, né? Por não dar a Deus aquilo que é de Deus, por querer reter aquilo que não é nosso, né? A precipitação não tem dado certo ao longo dos anos. Nós vemos aí vários exemplos que começaram lá com Adão e Eva, lá no Gênesis, né? Terminando aqui em Atos dos Apóstolos. Meu Deus, a precipitação, ela é um exemplo de que realmente nós precisamos parar e analisar como nós estamos gerenciando as nossas vidas,
né? Será que essas não têm sido as escolhas que nós temos tomado em nossas vidas ao redor dos tempos, nas decisões que nós tomamos? Será que nós não temos agido, né, com a nossa própria justiça, fazendo justiça com as nossas próprias mãos? Será que nós não temos agido pela ganância, por amor ao dinheiro? Será que nós não temos visto aquilo que é desejável, aquilo que é agradável, né, mas algo que não é da vontade de Deus? E quando agimos precipitadamente, só geramos mais bagunça em nossa vida, e as coisas só tendem a piorar. Então nós precisamos olhar para a bagunça que está na nossa vida e setorizar, e identificar, né, qual é a parte dessa bagunça que eu gerei pela minha precipitação. E é interessante que a precipitação, ela detesta algumas dessas perguntas e expressões. Qual é a vontade de Deus sobre essa situação? Às vezes você está lá fechando um negócio, comprando alguma coisa, né? E você pergunta, qual é a vontade de Deus? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? É melhor eu pedir um conselho para uma pessoa sábia? Vou contar até 10 antes de responder. Vou pensar melhor e depois te dou uma resposta, né? Essas são pequenas perguntas, mas que são chaves, que com certeza nos livram de armadilhas terríveis, né? Já parou para pensar? Você está ali fazendo uma compra, e aí você está ali, o vendedor está animado, ele quer vender. E aí você para e pensa, cara, eu vou analisar melhor, né? Deixa aí reservado, ou então deixa aí que depois a gente vê. Isso é um pesadelo para o vendedor, porque ele sabe que na maioria das vezes, né, 50% das vezes, você não volta mais. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Você já parou para pensar tudo aquilo que você tem consumido, tudo aquilo que você tem comprado, né? Será que realmente você comprou porque havia necessidade? E são análises que nós temos que fazer na nossa vida. Um dia desses eu estava conversando com a minha esposa, e a gente descobriu que a gente estava viciado no 20. Já teve esse vício? Fala, Deus. Viciado no 20. Não podia cair notificação de mercadoria nova, e aí a gente ia lá, não amor, nós vamos lá só para ver. Meu Deus. Um dia a gente estava numa loja dessa lá em Cuiabá, e tinha tanta coisa legal, que a gente foi pegando. Quando a gente foi passar no caixa, meu Deus do céu. E o interessante é que 90% dessas coisas são coisas que a gente mal usa. São coisas que a gente compra por precipitação, né? Dá uma olhadinha na fatura do seu cartão de crédito. Será que tudo aquilo que está gasto ali realmente teve utilidade? Realmente, né, foi bem usufruído? E é interessante porque eu estava olhando esses dias a gente fez um limpo em casa, acho que tinha umas 50 garrafas do 20. A gente é 3 pessoas em casa usando garrafinha, né? Para que tudo isso? Meu Deus, e é assim, e a gente começa a gastar os nossos recursos, a gente começa a aplicar em coisas que a gente nem vai usar, efeitos da precipitação. E para arrumar a bagunça gerada pela precipitação, em primeiro lugar você precisa descansar, pois Ele já vê os seus problemas antes mesmo de você. Nós vamos aqui nos debruçar um pouco sobre o texto de Mateus, onde nós temos ali a primeira multiplicação. E é interessante que havia ali uma celeuma, e o texto diz que ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadecendo dela, curou os enfermos. E Jesus, ele estava vendo ali aquela multidão que o acompanhava, e ele, durante todo o seu ministério, ele começa ali a cuidar daquelas pessoas, a trazer cura, a trazer libertação. E Jesus, ele, sempre que ele encontrava ali um impasse, né, ele se fazia como resposta para que esse impasse ele fosse resolvido. E é assim até os dias de hoje, né? Você se lembra lá do casamento? No primeiro milagre de Jesus havia ali um impasse, né? Que tragédia era ali naquela região quando um vinho acabava no meio do casamento. E aí a mãe de Jesus trouxe para ele ali aquele impasse, né? E lá ele se apresenta também como uma solução. E o texto diz: quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho,
não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo. E o Salmo 40:17, né? Diga como Davi, quanto a mim que sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Meu Deus, que tragédia era para aquele casal se aquele vinho acabasse no meio do casamento, né? O quanto não ia ser triste para aquela família ser lembrado por aquele episódio. E Jesus, ele se apresenta ali como a resposta. E nós precisamos descansar. E como é difícil descansar nos dias difíceis. Como é difícil descansar no meio dos nossos dilemas, no meio das nossas dificuldades. Você se lembra de Jesus no barco? A tempestade estava ali acontecendo naquele lugar e ele estava o quê? Dormindo, descansando. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso exemplo. E nós precisamos fazer assim nas nossas vidas, nós precisamos descansar. Nós precisamos crer que Ele está no controle de tudo. Nós precisamos crer que nada foge do controle das suas mãos. Como nós vimos na semana passada, falamos um pouco sobre a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que a falta de descanso, do que você sofrer por algo que nem aconteceu. E nós precisamos olhar para os nossos dilemas e apresentar para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus e descansar. E para arrumar a bagunça gerada pela precipitação, você precisa, em segundo lugar, lembrar que a decisão mais fácil necessariamente não é a melhor. E o texto diz: chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Meu Deus, essas pessoas estavam ali o dia todo caminhando com Jesus, o dia todo ali ouvindo as suas palavras, o dia todo ali vendo os seus milagres acontecer. E a Bíblia diz que a hora já havia passado, talvez estava todo mundo ali com fome, e os discípulos trouxeram essa questão para Jesus. E o caminho mais fácil que esses discípulos encontraram era mandar aquele povo ir embora. E é interessante que esses discípulos, eles encontraram também uma justificativa legal. Ó Jesus, aqui é deserto, né? Já está muito tarde, o que a gente vai fazer? E é sempre mais fácil a gente tomar a decisão, que é a primeira decisão que aparece, né? Uma decisão de fuga, uma decisão de mandar aquele povo embora. Porém, nós precisamos estar atentos, porque, olha só, quando você se sentir cansado, a decisão precipitada geralmente mais fácil será parar. Quantos de nós não temos pensado em parar nesse tempo? Mas eu digo a você que o melhor é prosseguir. E quando você se sentir chateado, a decisão precipitada geralmente a mais fácil será se isolar. Mas a melhor pode ser conversar. Quantas pessoas não têm caído na depressão por falta de uma simples conversa? Porque elas se isolam em seus problemas. Quando você se sentir ameaçado, a decisão precipitada geralmente mais fácil será fugir. E quantos de nós não temos fugido dos nossos problemas? Mas a melhor decisão é enfrentar. E quando você se sentir ofendido, a decisão precipitada geralmente a mais fácil será magoar-se. Mas o melhor que se pode fazer é procurar, é criar conexões, né? É oferecer perdão. Quando você se sentir traído, a decisão precipitada geralmente será romper. E fala muito sobre se sentir magoado. Ao invés de romper com as pessoas que te magoam, com as pessoas que te machucam, ofereça o seu perdão. E quando você se sentir injustiçado, a decisão precipitada geralmente mais fácil é se vingar. Mas a melhor é esperar. Nós muitas vezes tomamos as decisões erradas, porque no nosso ímpeto, né, nós queremos parar, nós queremos nos isolar, nós queremos fugir, nós criamos uma bolha, né, e nos magoamos e ficamos dentro dela, né? Nós não decidimos romper, né? Nós temos uma sede por vingança. E para arrumar a bagunça gerada pela precipitação, em terceiro lugar, você precisa saber que você é parte da solução do problema. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dai-lhe voz de comer. Então eles disseram: não temas, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui.
E a minha pergunta para você é: o que você tem nas suas mãos? Quais são as ferramentas que você ainda tem, né? Você se lembra da oferta ali da viúva pobre? Ela tinha algumas moedinhas ali. Você é parte desse processo. Você se lembra da ressurreição de Lázaro, né? Precisou ali tirar uma pedra ali daquela tumba. Você precisa fazer parte do processo. Deus, Ele quer que você faça parte desse processo. Nós precisamos nos colocar à disposição, né? Havia ali um impasse, havia uma pedra ali no meio do caminho. E quantas pedras não estão no meio do nosso caminho, atrapalhando muitas vezes de sermos abençoados, atrapalhando aí que o milagre aconteça na sua vida. Nós precisamos nos apresentar como parte desse processo, né? Como alguém que realmente fará a diferença, como alguém que vai retirar a pedra, como alguém que vai fazer alguma coisa para que esse milagre possa acontecer nas nossas vidas. Amém? E para arrumar a bagunça gerada pela precipitação, você precisa, em quarto lugar, crer que Jesus fará um milagre, não apenas através de você, mas em você. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. Meu irmão, a ciência, as técnicas, as ideias, a capacidade humana, tudo isso é importante. Só que existem momentos nas nossas vidas que nós contamos apenas com um milagre. Existem momentos na nossa vida que o médico ele fala que não tem mais solução. Existem momentos nas nossas vidas que o juiz ele fala que não pode fazer. Existem momentos nas nossas vidas que a situação diz que está tudo acabado, que acabou. E é nesses momentos que nós precisamos contar com o milagre. E Jesus ele continua fazendo milagre. Ele não parou de fazer milagre. Os milagres acontecem até os dias de hoje. E Paulo ele nos dá o testemunho que a graça do Senhor, somente a graça do Senhor nos basta, porque o poder do Senhor, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa das nossas fraquezas. E com Jesus sempre é cedo para desistir. Quantos de nós já começamos esse ano já pensando em parar, já pensando em desistir, né? Sem saber o que fazer, sem saber qual decisão tomar. E nós precisamos crer que Ele ainda faz milagres. Nós precisamos crer que Ele está no controle de tudo. Amém? E para arrumar a bagunça gerada pela precipitação, você precisa, em quinto lugar, esperar, porque Jesus suprirá as suas necessidades. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Receba esta promessa na sua vida, meu irmão. Lá em Filipenses 4,19 o texto diz: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Meu Deus, nós precisamos crer que Jesus é aquele que nos sustenta, que Jesus é aquele que cuida das nossas necessidades, que Jesus é aquele que cuida, sabe, dos nossos dilemas, dos problemas que nós temos enfrentados. É Ele que provê na sua vida, é Ele que cuida das suas finanças, é Ele que traz para nós tudo aquilo que nós precisamos. E para nós concluirmos essa noite, e eu sei que muitas vezes nós escolhemos sempre o caminho mais fácil. Muitas vezes o primeiro caminho, a primeira decisão que nós tomamos é desistir. Só que para arrumar a bagunça que é na nossa vida, essa não é a melhor decisão. Para arrumar as coisas que precisam ser organizadas dentro de nós, essa não é a melhor solução. Creia que realmente, sabe, você precisa entender que Jesus ele se preocupa com seus problemas. Que a decisão mais fácil necessariamente nunca será a melhor, e que você faz parte da solução do problema. Jesus tem poder para fazer milagres em tua vida, e Jesus supre todas as suas necessidades. E eu realmente creio que essas verdades divinas podem mudar a sua vida. Como eu disse para você aqui no começo,
eu tomei muitas decisões erradas pela precipitação. Me envolvi em vários embrólios na minha vida. Tomei muitas decisões erradas. Muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes por impaciência, muitas vezes por ouvir o meu próprio coração. E entenda que a voz do povo não é a voz de Deus, e o nosso coração é um coração enganoso. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir aquilo que os céus estão falando. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se você tem conseguido, gerenciar bem a sua vida. Eu não sei como é que você tem administrado isso, quais são as áreas da sua vida que estão bagunçadas, mas eu sei que quando nós decidimos colocar a casa em ordem, quando nós abrimos espaço para o Espírito Santo entrar nas nossas vidas, Ele realmente começa a colocar todas as coisas no seu devido lugar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E que você começasse a colocar diante do Senhor as áreas da sua vida que estão precisando ser organizadas. Talvez você esteja se vendendo por aquilo que é agradável, por aquilo que é desejável. Talvez haja no seu coração um grito de justiça e você quer fazer a justiça pelas suas próprias mãos. Talvez a decisão do seu coração ao chegar nesse lugar seja de fuga, seja de fugir dos problemas. Talvez há no seu coração um amor, uma ganância pelo dinheiro. E você entende que é uma ganância, mas você não consegue se libertar disso. Comece a apresentar essas áreas para o Senhor nessa noite. Talvez você tenha muitos amores na sua vida. Talvez você divida a sua atenção com Deus e com várias outras coisas. Talvez Jesus não seja o centro da sua vida. E você entende que a sua vida está desajustada. Nós vamos cantar uma canção. E gostaria que você colocasse essas áreas da sua vida diante do Senhor.